É, galera, vamos começar agora a fazer um resumão do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com a 14ª rodada, que foi lá no meio de semana. Rodada essa que teve o jogo do Flamengo contra o time do Goiás. Goiás esse que tem um jogador sensação, o gordinho Walter. Walter que tem feito gols em momentos importantes, tem ajudado ao time do Goiás a ficar ali no meio da tabela. Mas foi um jogo interessante. O time do Goiás começou forte, pressionando o Flamengo. Claro, jogando em casa, jogando no Serra Dourada. E o Flamengo ali meio retraído. O Flamengo que estreava Chicão. Chicão fazia sua estreia na equipe rubro-negra. E aí, logo no início, numa jogada de um ex-tricolor Tartar, uma bola enfiada dentro da área, Walter pega de primeira e faz um golaço. Pega e acerta no ângulo do goleiro Felipe. E aí, começou uma sucessão de jogadas do time do Goiás. Jogadas essas sem penetração no setor defensivo do Flamengo. O Flamengo começou a marcar melhor, mas o time do Goiás tinha mais posse de bola. E aí o Flamengo foi se encontrando no jogo, começou a se postar melhor e começou a ter o domínio do jogo. Só que não era um domínio efetivo. O Flamengo começou a ter mais posse de bola, mas não finalizava. O último passe para chegar no Hernani não chegava. E aí virou o primeiro tempo a vitória de 1-0 do Goiás. E logo no início, Chicão, estreante da noite, faz um belo gol de falta. Um gol meio de cavada, não sei. Eu sei que ela foi no ângulo e não deu pro goleiro Renan. E aí o Flamengo teve o domínio do jogo. O Flamengo foi pra cima. Walter, o gordinho, sentiu no segundo tempo. Já não era eficaz, já não era eficiente como era no primeiro tempo. Não conseguia puxar os contra-ataques. E aí o Flamengo pressionou. Mas aí faltou um pouquinho, não sei, de calma ou de malandragem. Hernani teve duas grandes chances, mas não soube fazer domínio da bola, não soube proteger a bola. E por duas vezes perdeu a chance de finalizar o jogo e dar a vitória para o Flamengo. O Flamengo que vinha embalado de uma excelente vitória sobre o Fluminense. Mas aí estacionou no empate. Resultado esse que não foi bom nem para Goiás, nem para Flamengo, que nesse momento estavam empatados em pontos. É, galera, agora a gente vai falar do líder do campeonato. Na quinta-feira, Botafogo e Internacional fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Botafogo que é protagonista, a meu modo de ver, dos dois grandes jogos do Brasileiro. Foi Flamengo e Botafogo no Maracanã, a estreia dos dois no novo Maracanã, que foi um jogaço. Primeiro tempo todo o Botafogo, segundo tempo todo o Flamengo, um jogo com várias mudanças. Foi excelente aquele jogo. E agora fez, acho que, o melhor jogo do campeonato contra o Internacional. Um jogo que mostrou tanto a força do Botafogo, como mostrou também a força do Internacional. O Internacional que ainda tenta pegar um jeito, tenta pegar um embalo no campeonato. Foi um resultado de 3-3, mas foi digno desse grande jogo. O Botafogo começou logo de cara pressionando, indo para cima e abriu o marcador com o Vitinho. E aí o Botafogo parecia que ia atropelar o Internacional e de repente aparece o argentino Escoco. E ele, em menos de um minuto, vira o jogo para o time do Internacional. Internacional esse que não achou os dois gols. Começou a se postar melhor, começou a se encontrar. D'Alessandro é um verdadeiro maestro, começou a conduzir o jogo, deu velocidade. Leandro Damião que está voltando à sua forma, depois daquela lesão na Copa das Confederações, que tirou ele dessa competição que o Brasil ganhou, tá aparecendo, tá com força, deu trabalho, é aquele centroavante brigador, referência mesmo, e Escoco, em dois lances, virou o jogo. E aí o que acontece? O Internacional cresceu no jogo. O Botafogo se assustou e aí foi aquela batida, até o intervalo. Na volta do intervalo, Oswaldo de Oliveira fez algumas mudanças, abriu o Sidorf ali pela ponta direita, botou ele caindo pelo lado direito e trouxe Vitinho mais ali para o meio de campo. E o Botafogo encontrou o seu melhor jogo. Começou a rodar a bola, pressionou, o time foi acuando o time do Internacional e aí foi forçando. E aí num lance, Botafogo foi e empata o jogo. Mais uma vez, Botafogo consegue um resultado, empata o jogo com Rafael Marques. E aí o que acontece? O jogo pega fogo. O time do Internacional
tentou sair, mas o Botafogo começou a pressionar. Não tinha saída internacional. O Botafogo tomava muito rápido a bola, a transição para o ataque era veloz. E aí, novamente, aparece Vitinho. Vitinho, que até esse momento é a revelação do Campeonato Brasileiro. E aí, Vitinho, numa bela jogada, arriscou um chute de fora de área, pegou uma pedrada, Muriel nada pôde fazer. Gol, virada do Botafogo. E aí, inflama a torcida. Só que, novamente, cresce o time do Internacional. O time de Dunga começou a jogar de novo. A D'Alessandro novamente conduzindo, as melhores jogadas saindo do pé dele. O Oswaldo de Oliveira parece que não conseguiu, nem ele nem seu time, ver que D'Alessandro era o motorzinho desse jogo. Começou a cair nos dois lados e abriu um corredor. O Williams, ex-Flamengo, teve uma grande chance, veio driblando todo mundo e quase fez um golaço. E aí, no final do jogo, 48 do segundo tempo, pela terceira vez no campeonato, gol do Internacional. E aí, o jogo termina e o Botafogo perdeu uma grande chance de... O Botafogo que terminou líder a rodada, mas poderia ter terminado líder com uma maior folga. Não deu, mas foi um jogaço. Um jogo disputado, muito bom tecnicamente, mostrou o valor da equipe alvinegra no Rio de Janeiro. O time da Estrela Solitária mostrou sua força. Sidorf, depois do jogo, falou: foi a melhor apresentação do seu time. E o Botafogo que tem feito algo bacana nesse campeonato. Já foi outro dia toda a equipe de mãos dadas correndo em direção à torcida. E agora o Botafogo fez o quê? Antes do início do jogo, todos os jogadores foram com a camisa número 12. E aí é aquilo, uma saudação à torcida. A torcida essa que eu acho que ainda não agarrou o time, porque não está lotando o estádio. Mas é aquilo, botando 19, 20 mil pessoas, tá trazendo, tá indo, e aí foram todos receberam, os jogadores foram na torcida, jogaram as camisas número 12. É aquilo, é a estratégia de marketing que dá certo. E agora vamos falar do Fluminense, que jogou contra o Corinthians. Corinthians, esse time que colou, entrou, já estava na última posição do G4. E o Fluminense lutando ali para se distanciar do rebaixamento. Foi um jogo feio, horroroso. Sinceramente, um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians não mostrou futebol e o Fluminense mostrou muita desorganização. Um time que estava, claro, vamos defender um pouco o Fluminense e Luxemburgo, estava com 9 desfalques. Quer dizer, considerável, jogou com ataque reserva, meio de campo desmantelado, mas foi um jogo tecnicamente muito ruim, com muitas faltas, um jogo truncado no meio de campo, sem muita criatividade. O time do Corinthians, que parecia que poderia de repente trazer até um resultado positivo no Maracanã, chegou com muita pompa, o time começou com muita pompa, mas o Fluminense teve uma coisa de bom, foi aguerrido. O time de guerreiros brigou, lutou, buscou, mas é aquilo, sem organização tática, contra um time Corinthians que é taticamente muito certinho, aí não deu. O resultado não podia ser outro, 0-0. Um 0-0 esse feio. Um dos jogos que a gente pode esquecer, o que o novo Maracanã pode esquecer. Galera, agora vamos falar do jogo do Vasco. Vasco que foi lá na Vila Belmiro jogar contra o Santos. Um outro jogo que também não foi tecnicamente muito bom, mas foi um jogo muito brigado, muita raça dos dois lados. Um jogo que trouxe a estreia de Montoya, o colombiano que teve vários problemas até a sua estreia, e ele realmente foi um jogador interessante no jogo. Se movimentou muito, porém pecou em 2 finalizações no primeiro tempo que poderia ter dado logo de início um bom resultado para o Vasco. Vasco que se fizesse o gol logo no início, poderia se retrancar, sair no contra-ataque e matar o jogo. Time esse do Santos que não está muito bom também. O time do Santos erra muito espaço no meio de campo. A transição é lenta.
É um time fácil de ser marcado. E nesse jogo o Vasco também estava com uma transição lenta. Só acelerava o jogo quando a bola chegava em Montoya. Quer dizer, foi um jogo também que o resultado, o empate de 1-1, foi um resultado que mostrou o que foi o jogo. O Vasco saiu perdendo, uma bola alçada na área, uma bobeira da zaga, e aí saiu um gol de cabeça assim meio. Ninguém pulou com o zagueiro do Santos. E aí saiu 1-0. E aí, no segundo tempo, esse gol foi no início do segundo tempo, o Vasco foi pra cima, tentou naquilo, na força, na vontade, e empatou o jogo. Resultado esse que não foi bom pro Vasco. O Vasco tinha chance de chegar ali, colar no G4. O Vasco estava ali, tá com 19 pontos, estava nessa rodada com 19 pontos, somou mais um, poderia ter chegado junto, poderia ter passado até o Corinthians, tem empatado em número, e acho que nos resultados, acho que passava do Corinthians. Quer dizer, perdeu uma grande chance. Daqui a 2 minutinhos estaremos de volta.